Primeiro vamos pegar o enredo, a música, tudo que foi feito. É uma das maiores aberrações que você pode observar por uma razão muito simples. Porque está totalmente configurado que isso não passa de uma propaganda eleitoral antecipada. Não tem por que ele falar do Bolsonaro. Não tinha por que ele estar citando casos que envolveram governos anteriores. Não tinha por que ele estar falando da Dilma e do Temer. Não tinha por que ele estar falando de outros eventos que não dizem respeito àquilo que seria a proposta da escola, que, da minha perspectiva, já está errada por várias razões. A primeira delas, quando você olha, o que ele faz? Faz uma exaltação à personalidade. Todos os estados totalitários e todos os governos tirânicos, ou todos os tiranos, ou todos os ditadores, fizeram o culto à personalidade. Todos. Sempre trabalharam dessa maneira. E você tem muito bem configurado que o dinheiro público foi usado para fazê-lo. Compraram um espaço sob a alegação de que isso já faz parte do trabalho turístico, do estímulo ao turismo. Eu falei numa outra rede, eu disse, tudo bem, eu particularmente sou contra ficar fazendo esses investimentos públicos para carnaval ou para determinadas festividades, exceto se houver um estudo de impacto econômico demonstrando que para tantos reais investidos vai trazer automaticamente, seja no comércio, seja na economia, dinamização do que quer que seja, automático. E isso nunca é apresentado, então é dinheiro que é colocado para lá. Mas a alegação deles é de que não, isso foi feito de uma maneira isonômica. De que forma foi feito de uma maneira isonômica? Porque foi dado 1 milhão para cada um. Mas os outros 11, nenhum deles fez uma exaltação a alguma personalidade. Logo, a exaltação é a personalidade do Lula, isso é o culto à personalidade. O que configura, mais uma vez, que a SECOM não é uma Secretaria de Comunicação, é o Ministério da Propaganda. Ou seja, esse Ministério da Propaganda é entidade típica de regimes ditatoriais, totalitários ou autoritários. É típico. O Ministério da Propaganda está lá, porque faz uma propaganda do governo ou de personalidades, ao invés de cumprir a função de fazer informações para a sociedade, seja de utilidade pública. Bastaria, isso seria a função de uma Secretaria de Comunicação, mas não é. Aí você reúne todos esses elementos, qual é a conclusão que você chega? Uma propaganda eleitoral antecipada que teve o absurdo da ministra relatora, que chegou a dizer o seguinte: nós não podemos, diante do fato da iminência que não se configura, como não configura a iminência do acontecimento, se chegou 4 dias antes, ora, pois bem, por isso que pediram o regime de urgência. Aí ela diz, não se configura, então vamos deixar, porque senão caracterizaria censura prévia. Mas isso não retira a possibilidade de nós verificarmos os erros que eles cometeram. É mais ou menos o seguinte, você está vendo, com todo respeito, é melhor não falar isso não, mas você está vendo o caso de um latrocínio, a pegar uma outra coisa, você está vendo o cara apontando a arma, apontando para o cara, vai atirar, você diz, não, vamos esperar para ver se a bala vai atingir o coração e a partir daí nós vamos verificar se realmente configurar. Aí a gente vai julgar. Pensei sobre um abuso sexual, por exemplo. Vamos esperar. Tá lá. Vamos pensar, peraí, vamos ver. O cara tá ali, tá pra fora, tá pelado, vai agarrar a mulher. Mas vamos pensar primeiro se ele vai mesmo executar. Ao invés de proteger a integridade da pessoa, a vida de alguém, não, vamos esperar o resultado para depois a gente avaliar, porque senão nós verificaríamos, nós podemos fazer a punição. Que punição será essa? Eu não sei, de verdade, para encerrar. Eu chego à conclusão, eu não retiraria essa possibilidade, tá? De que todos sabem que isso vai trazer alguma punição eleitoral, podendo inclusive ser inviabilizado, não porque eu acredito no TSE ou porque eu acredito no Cássio Nunes, não acredito em nenhum deles, mas talvez por uma estratégia que eles têm tanta certeza que eles vão tomar um pau nas eleições, que é muito melhor eles se vitimizarem sabendo que perderam porque foram retirados, depois ficarem fazendo um processo de transformação e movimentação para dizer, não, nós recebemos um terceiro golpe, recebemos o golpe da primeira cadeia, recebemos o golpe da Dilma, recebemos o golpe agora, para tentar tocar o horror no Brasil. Porque eles sabem que vão perder. Eu não retiraria a possibilidade disso, de que eles podem estar, inclusive, vamos fazer o seguinte, vamos jogar, vamos ver se dá certo. Não deu certo, a gente é inviabilizado, aí a gente se faz de vítima. E aí nós vamos tentar, ou seja, foi uma jogada, atirou, para ver quem vai cair. Ou seja, não existe graça sem arrependimento.
Logo, Deus ama a todos, mas dá pelo livre-arbítrio, dá o direito de você afundar no inferno quanto você quiser. Se você se arrepender de verdade, estiver configurado, e você recebe a graça. Não me parece que é isso que eles estão fazendo aí, não. É interessante, eu particularmente acho que eles podem estar dando um tiro no pé, João, eu vou até te dizer por qual razão. Porque se eles queriam fazer uma aposta para fazer uma propaganda, não adianta eles fazerem a propaganda para aquelas pessoas que estavam ali, que foram ali na Marquês de Sapucaí, porque é o público deles. A propaganda que eles tinham que fazer era tentar ganhar voto daqueles que estão dizendo que querem. Os evangélicos, o que eles falaram para os evangélicos? Ofenderam os evangélicos. Aqueles conservadores, ofenderam os conservadores, dizendo que são enlatados por várias razões que eles falaram, dá para interpretar várias coisas. Eles ofenderam a família, eles ofenderam a dignidade, eles ofenderam tudo. Ora, mas é desse público que poderia garantir para eles que eles poderiam participar da eleição e tentar ganhar, retirando um quinhão de votos daqueles que são já tradicionais à direita, mas não têm orientação suficiente ou formação suficiente para entender que não basta o discurso, tem que ter o comportamento e tem que ter a ação concreta política. Ou seja, eles perderam, por isso que é o tiro no pé. Eles foram fazer uma propaganda para os mesmos. Então, esses mesmos já estão dizendo até que já não aguentam mais eles. E é interessante, por quê? Porque nesse sistema de propaganda que eles estão fazendo aí, que é um culto à personalidade, já foi feito. Como o Carlos falou, fez ali e fizeram com Chaves aqui em 2006. Sim. A Unidos de Vila Isabel recebeu $1 milhão do Chaves para falar "sou louco por Tiramérica" e falar acerca do bolivarianismo, cara. E fizeram isso em 2009, depois mais uma vez em 2006, e em 2009 fizeram de novo. Ou seja, isso é coisa de ditador que querem colocar para ficar fazendo culto à personalidade. É uma outra furada que eles deram. Mesmo porque, como o Carlos falou também, é uma mistura com o crime organizado. Quem acha que tem dúvida, porque pode ser alguma coisa, nós estamos podendo correr o risco de estar fazendo ofensa. Eu estava em Porto Alegre, eu estava entrando na redação, porque eu ia participar dos programas lá, então estava entrando e estava lá um representante da Escola de Samba do Rio de Janeiro e falou o seguinte, no ar, na rádio, em rede nacional, para todo mundo: se não fosse o narcotráfico, nós não teríamos o carnaval, e nós temos que agradecer ao narcotráfico pelo dinheiro que dá. Tá lá. Ele falou no ar, cara, meio-dia. Então, a gente está olhando, ou seja, eles foram falar para o mesmo público que já vota deles. Não, perderam tudo que eles tinham para tentar pegar alguma coisa do nosso público. Não vão ganhar. Veja, quando a gente olha, tudo que foi falado aqui já resume os elementos. É uma aliança explícita entre o poder político, o grupo partidário, que dá o suporte, é o crime organizado. Ora, a grande questão, eu não vou citar isso porque aí vai estar... não vou citar a pessoa, mas quando que começa de uma maneira efetiva no Rio de Janeiro? Quando um determinado governador, que era de esquerda, resolve fazer um pacto com o jogo do bicho, para dizer o seguinte: vocês continuam trabalhando aí, fiquem felizes aí e não me encham o saco aqui embaixo. Aí o que foi que o jogo do bicho fez? Ficou lá em cima? Não. Apareceu automaticamente uma novela de uma grande emissora que resolveu potencializar e divulgar uma personagem que era um indivíduo, que era um bicheiro. Que era um bicheiro agradável, Jocasta, minha deusa, era o cara agradável. Giovanna Imbrota. Senhora do Destino. Exato. Aí tava lá, aí tornaram o bicheiro uma figura agradável da sociedade, faz parte da cultura. Na realidade, não faz parte da cultura. O que eles fizeram? A partir daí, eles expandiram as ações, foram simplesmente diversificando os investimentos, passaram para outros segmentos do crime organizado e aplicaram no narcotráfico. Porque eles que tinham capital, é só uma questão de entender. Por favor, já que vocês querem, vocês do PT, estuda um pouco de microeconomia. Se você tem só quem tem capital sobrando é que pode diversificar os produtos que vão ser apresentados aos segmentos da economia que você... E o controle do território também, né? Que eles dividiam o território do Rio, né? Passaram a dividir o território. Como, a partir de então, havia aquele pacto, parece muito... Aquele cara poderia ter se tornado o ministro do Supremo Tribunal Federal e ter impedido a polícia de subir o morro. Porque é algo muito parecido. Tomaram conta, o território já estava lá, expandiram, porque ninguém chegava lá para fazer nada.
E aí a gente vê a situação que nós vivemos hoje no Brasil. O Brasil já não tem, a nossa estrutura, ela está tomada pelo crime organizado. Posso citar a Bruna Alemann, que hoje ela fez uma análise que foi uma obra de arte do que ela falou. Ela disse o seguinte, porque ela trabalha com o sistema financeiro. E ela, ao falar do sistema financeiro, ela disse que o problema todo é que o sistema financeiro já criou os mecanismos para sobreviver a isso tudo. E fazendo parte dele. Fazendo parte, é. E hoje você tem, parece que todo mundo ou mata, ou manda matar, ou fica olhando, assistindo a morte. É o que nós estamos vivendo. É interessante, agora o Carlos estava falando, eu não estava conseguindo me controlar. Nós, como nós quatro somos palmeirenses, vai ficar claro pra gente. É o nosso Felipe Melo. Por isso que vai ser campeão. Verdade, Ele já entra mesmo pra quebrar. Senta a bota. Mas olha que fato interessante. Você pega, primeiro, ninguém está preocupado com o âmbito privado dela. Isso, e detalhe, o conservador, ele não se preocupa com isso, ele está preocupado, afinal de contas, com a questão da educação que está sendo feita, a propaganda que é feita, a divulgação que é feita e o respeito pelo espaço público. É só isso que o conservador quer. No âmbito privado, você se comporta da maneira como você quiser. Não tem problema nenhum, é problema desde que você não transgrida a lei, não cometa crimes. Deixa eu interromper rapidinho, porque eu acho que é pertinente aqui o tema, e aí o senhor retorna aqui o seu comentário, porque tem um comentário aqui no chat que é pertinente, completamente pertinente a esse ponto que o Belucci trouxe aqui dos gays conservadores e tal, que é sobre... Bom, não é nenhuma novidade para mim, eu sempre recebo comentários assim a respeito, dizendo que nós todos aqui da bancada somos preconceituosos, invejosos e racistas. Mas até aí tudo bem, né? Eles nos chamam de fascistas, vamos ir até ali, pra gente tá tudo certo. O importante é não corrupto, né? De corrupto não pode nos chamar. Mas ele continua dizendo o seguinte: lamento muito a apresentadora estar a serviço dessa turma de jornalistas. Eu não estou a serviço de turma de jornalista. Eu tenho liberdade para conhecer, para entender, para divulgar e defender as minhas próprias ideias. É completamente diferente estar a serviço. Agora, boa parte da esquerda quer justamente que eu esteja a serviço dela. Perdão, professor, por gentileza. Mas foi maravilhoso você ter falado isso, que eu vou dizer o seguinte: eu tenho lugar de fala, é o nome que se dá isso? Tá. Não, por ser gay, tem nada a ver isso, eu sou hétero. Ponto. Que susto! Mas sabe por qual razão? Assim que eu tô tratando o coração. Mas sabe por qual razão eu tenho lugar de fala? Na década de 80, quando ser gay era associado a ser aidético, sim. e as pessoas apanhavam na rua, eram espancadas, nós não permitíamos qualquer agressão em relação aos nossos amigos, que eram gays. Então, nós ficávamos ali como linha de frente e não deixávamos solitários, sozinhos. Por quê? Porque nós nunca admitimos que uma pessoa tentasse impor ao outro um modelo de felicidade que poderia constranger o seu direito de ser o que é. O que nós não aceitamos é que haja uma inversão e venha de uma maneira violenta querer impor uma forma de ser para nós, porque nós não temos mais o direito de sermos o que nós somos, sermos héteros. É isso que está sendo questionado. Então não é que nós somos conservadores, somos contra, preconceituosos, não é preconceito, o preconceito está vindo pela inversão que está sendo feita. E aí, olha que coisa curiosa, foi falar um negócio desse. Você fez um comentário dizendo que ela não tem muito molejo aqui no bairro, ela não tem muito molejo para o samba. Mas claro, ela tá virando loira, tá ficando, ela tá deixando de ser negra. Perdeu o molejo. Ora, eu não estou fazendo isso para ofender ninguém, eu estou fazendo isso apenas para deixar um seguinte comentário. Veja, aqui não tem pessoas preconceituosas, aqui tem pessoas que estão apenas tentando entender quais são os valores que devem preservar uma sociedade equilibrada e, dentre eles, o respeito pelo outro, coisa que nós não estamos recebendo. Porque quando vai alguém e faz uma posição como essa e se apresenta como presidenta representando as mulheres, você pega e diz assim: pô, mas que brincadeira é essa? Eu não sei mais o que está acontecendo. Eu não estou dizendo que ela não pode se sentir mulher, ela pode se sentir o que ela quiser. E tanto que eu a trato como mulher, porque é o que ela quer. Eu várias vezes, é assim. Eu trato e respeito todos os tamanhos. Se chegasse para eu sou um copo. Ô, copo, tudo bem? Posso botar um pouco d'água na sua cabeça? É assim que eu vou falar. Se a pessoa fala o que mais ela quiser. O que ela não pode é chegar no meio da rua e querer que todo mundo vire copo. É isso aí. Porque foi contra isso que eu me expressei na década de 80. Até mesmo pelos absurdos que faziam, que se achavam no direito de bater nas pessoas na rua. Por quê? Porque tinha uma associação não científica de que um comportamento significava uma moléstia específica. Ficou claro para o senhor prefere que a gente desenhe? Qualquer coisa tem imagem, a gente desenha para o senhor, senhora, quem quer que seja.
E aí isso me incomoda. Me incomoda por quê? Porque essa é o comportamento indigno daqueles que jogam para nós a indignidade que lhes caracteriza. Esse é o grande problema. Não sei se eu consegui equacionar, porque eu acabei me irritei. Porque aí eu me irrito, quando chegam a esse ponto, aí eu me irrito. Interessante que quando eu li esse artigo, uma coisa não ficou clara para mim. A Receita Federal está investigando a quebra do sigilo. A pergunta é, quem fez o pedido para quebra do sigilo? Foi o Alexandre de Moraes. Foi ele que pediu para quebrar o sigilo dos próprios ministros, porque no artigo da Folha, normalmente a Folha não escreve muito bem. Como eles são loucos, eles não conseguem escrever de uma forma maravilhosa. Foi o Alexandre de Moraes, ou seja, ou é Alexandre de Moraes que está tentando identificar, exigiu que se identifique quem foi que vazou a quebra de sigilo. É isso. Porque quando você olha, são dois problemas aí. Porque tem que perguntar quem foi o cara que pediu a quebra de sigilo dos demais ministros, dos seus familiares. Porque ou esse cara foi o próprio Alexandre de Moraes, ou alguém vinculado a ele, que está tentando, de alguma forma, já ter elementos suficientes para chantageá-los. Sinceramente, eu diria que esse cara, olha, ele é amigo do filho do rapaz. Sinceramente, porque esse cara teria que ter interesse suficiente para colocar todo mundo na sua rede de chantagens. Esse é o primeiro ponto. Agora, se o Alexandre de Moraes quer saber quem foi que divulgou a solicitação de quebra de sigilo, foi ele que fez. Então ele já está aí, ele já assumiu que ele é um cara que estava buscando ilegalmente elementos suficientes para criar um grupo que não estaria mais como sair da sua teia de aranha. O que explica para nós a razão pela qual até agora não foi empichado. Até agora não foi levado nenhum processo adiante contra ele ou qualquer indivíduo dentro do Supremo Tribunal Federal. Está explicado para nós porque essa estrutura vai ter, inclusive, que empichar o Dias Toffoli para ela continuar sendo o que ela é. Porque eles precisam botar alguém como boi de piranha para alegrar o povo que vai estar em volta, achando que alguma coisa vai mudar, porque um Toffoli vai cair. Da minha perspectiva, posso estar totalmente enganado. Esse ponto aqui, por si só, tendo o Alexandre de Moraes pedido para investigar quem foi que quebrou, quem foi que divulgou a quebra do sigilo, ou o Alexandre de Moraes está configurado que foi ele que pediu a quebra do sigilo, só isso aqui é o suficiente para ele receber o impeachment antes do Dias Toffoli. Interessante, Geise. Eu vou pegar pelo menos a questão do que o Toffoli falou para chegar nesse ponto. Vou tentar ser bem rápido. Todas as espécies animais, independentemente do volume cerebral ou do nível de inteligência dentro da mesma espécie com volume cerebral alto, eles têm instinto de sobrevivência. E o instinto de sobrevivência se manifesta na hora que tem a sensação de perigo. Isso acaba se revelando como uma espécie de esperteza. Ou seja, o Toffoli, independentemente do nível de inteligência dele, é a prova de que ele não é muito inteligente, porque ele não foi capaz de, estrategicamente, como o Caivano falou, ter arranjado indivíduos como reféns ou ter algo para se segurar. Ele já sentiu o que estava acontecendo. A desculpa que ele dá de que isso está acontecendo porque o Lula quer se vingar dele, veja, o Lula quer se vingar de todo mundo que não concorda com ele a qualquer momento, porque é o instinto dele, é o instinto do Lula. O Lula, ele demonstra ser uma pessoa vingativa. Mas não é isso não, é porque até mesmo o Lula percebeu que o nível de tolice que o Toffoli cometeu, além dos crimes, é tão grande que está colocando a sobrevivência do próprio Lula sob risco. Por isso, o que o Lula fez? Ele já está dizendo, vou rifar este indivíduo, não é nem porque ele cometeu o crime, é porque ele é, desculpa, eu estou concluindo isso, burro. É o que o Lula está dizendo, eu concluo, tá? Tá na cabeça dele, é porque ele é burro. Então eu tenho que fazer isso. O Cláudio Dantas, na semana passada, eu citei aqui 2 vezes no programa, o Cláudio Dantas falou, o Lula já negociou com o Alcolumbre que o Alcolumbre vai botar o Toffoli na roda. Porque assim resolve 2 problemas. Coloca alguém que é pró-Lula, que é o Bessias, porque o Bessias é um cara muito bem amestrado. Eu estou usando a palavra certa, tá? É amestrado. Deita, rola, vai ali, pega o saquinho. Vai fazer tudo aquilo que o Lula quer. Minha pastora faz isso. Vai fazer tudo aquilo que o Lula quer. Pastora, calma, o cão, gente. É o cão, minha cadela. O que vocês pensaram? Minha cadela faz isso. E o Alcolumbre vai ter o seu cara para ficar lá
toda vez que chega alguma coisa perigosa para o Alcolumbre liga e diz assim, o Pacheco, você tá lembrado quem foi que te colocou aí? Fui eu. Eu fui ao ponto de brigar com o próprio STF. Eu briguei com o STF. Ele vai chegar a falar isso. Então eles resolvem o problema para os dois. Aí você tem uma situação como essa... E é mais uma vaga, né? Sem meter Exato. Criou uma vaga. Eles estavam até pensando em aumentar para 15 ministros. Eles chegaram a elocubrar a possibilidade de botar mais 15 indivíduos para explorar o povo brasileiro. Porque eles não sabiam como resolver isso. Na prática não vale nada, né? Porque quem manda em tudo é a primeira turma. Exato. Mas aí que tem o detalhe. Agora está resolvido porque cria uma nova vaga. Aí você pega uma situação como essa que está altamente configurado. O que o Toffoli falou? O Lula foi que realmente me entregou. Claro! Cláudio, você deve ter lido o Cláudio Dantas, já que você não consegue raciocinar adequadamente. Ou ter assistido programas da Oeste, já que você não consegue raciocinar. Agora, é muito óbvio que foi o Lula que entregou. Por uma razão sim. Como é que o Andrei vai chegar e entregar para o Fachin e dizer assim, tem indícios de crime. Peça suspeição, mas tem indícios de coisas erradas. Para o Andrei estar fazendo isso, é porque o Lula disse... Agora é outro tipo. Deita, rola, vai, entrega. Fez a mesma coisa, porque é isso que o Lula quer. Ele quer um conjunto de indivíduos que trabalhem com ele de uma forma que seja altamente vassalagem e não de profissionais e técnicos. Eu vou falar bem rápido, até mesmo para dar o espaço para o Caivano, mas é interessante porque a Amprev, eu vou confirmar essa informação. Eles estão fora do Fundo Garantidor de Crédito. São 400 milhões, estão fora. Dançaram. Sim, por isso, não zero. vão receber um centavo. Simples. O Fundo Garantidor de Crédito dos bancos não vai pagar nada. Não tem nem aquele limite de 250 mil. Acabou. Estão fora. Dançaram. Perderam esse dinheiro. Mas é interessante, eu vou apenas fazer um comentário. Eu comentei isso na semana passada. A minha grande preocupação, na época, no momento, o secretário estava falando que ele sofre de triscaidecofobia, né? Que é o medo do número 13, que todos nós temos. Qualquer pessoa sensata tem esse medo. Nós temos que ter também medo temos que ter aerofobia. Nós não podemos ter, agora, nesse momento... Qualquer indivíduo que vai andar de helicóptero, em especial André Mendonça, ele corre um risco muito grande de cair esse helicóptero. Por causa de questões técnicas. Ele tem que se cuidar. Por qual razão? Porque está concentrando nas mãos deles todos os dados possíveis, não é para ele verificar se existe ligação, não. Para demonstrar que existe ligação entre as coisas, entre todos os escândalos, além da CPI do crime organizado, que também vai demonstrar que está tudo vinculado. Esse é o grande problema. A única diferença que eu teria, João, é no caso ali, nós tínhamos candidato de direita, sim, para disputar e ganhar a eleição do Senado e da Câmara. Foi falta de articulação, foi falta de vergonha, foi falta de capacidade, foi falta de planejamento estratégico. Nós tínhamos, sim. Ele simplesmente, um grupo resolveu tirar proveito disso e foi negociar os seus próprios interesses e acabou apoiando esses dois indivíduos que eles representam a essência dessa máquina que está aí para destruir o Brasil.